Olá, boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Momentos com Jerônimo Mendonça, do livro Crepúsculo de um Coração. Vamos aguardar, o pessoal está chegando. Enquanto isso, nós vamos... Boa noite, Mari, seja bem-vinda, querida. Vamos aqui tentar trazer também a mim, pelo meu perfil. Pronto, estou aqui. Já me encontrei. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos adicionar o comentário primeiro. Vamos com calma, não é muita calma nesta hora, né? A gente vai pegando aí, fixado o comentário. E vamos lá. Vamos mandar os aviõezinhos para os nossos queridos amigos que normalmente pedem para que a gente encaminhe. E aqueles que não puderem assistir presencialmente, assistem depois, né? Presencialmente é bom, hein? Eu vou fazer uma palestra na próxima sexta-feira e acabei de ouvir a chamada que nós fizemos lá pelo centro, né? E aí eu falo que, se Deus quiser, logo estaremos juntos presencialmente. Foi por isso que eu utilizei essa mesma fala. E estamos aqui para mais uma live. Ontem a live deu o que falar, né? Veio que foi bem interessante, realmente, do ponto de vista da palavra interessante, porque ela trouxe reflexões. Boa noite, Carol, boa noite, Cláudia. Aproveita mandar um beijo pro nosso querido amigo, a Neuza também, nossa querida amiga aqui de Araraquara. O Everton, um beijo no seu coração, meu querido. Presencialmente, ao vivo e a cores, é verdade, né? Se Deus quiser. Se bem que esse ano nós já fizemos uma palestra presencial numa casa espírita aqui em Araraquara. Acho que são 2 casas que já retornaram presencialmente, mas com todos os cuidados, distanciamento, aferição de temperatura, tudo mais, né? Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. E eu estava falando que a live de ontem deixou assim algumas reflexões. Nós recebemos até alguns comentários de alguns amigos fazendo algumas considerações sobre aquele momento, as divagações filosóficas, né? A divagação filosófica que o Jerônimo fez, que estávamos eu e a Martiele, e depois a Flavinha entrou também, e foi assim muito... A gente realmente deu uma boa viajada aproveitando o tema, e trouxe-nos algumas outras considerações, e a gente está pensando até trazer no futuro, mais para frente, né? No futuro não tão longe. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. E não tão longe, mas algumas considerações referentes a este assunto de ontem. Flavinha, parabéns pelos 2.000 seguidores, parabéns pela live do Encontro Espírita também. Graças a Deus deu tudo certo e a gente fica feliz. Fica feliz porque realmente a gente ficou um pouco apreensivo, mas graças a Deus correu tudo bem, né? Então, vamos seguindo. E aí, se precisar, a gente está aqui, é só a gente se programar, nós ficamos aqui sim. A mensagem da noite, ela traz uma reflexão também muito oportuna. Hoje, não tanto como a divagação de ontem, que realmente deu muitas reflexões sobre esse tema, né, que ele estava comentando e tudo mais, mas hoje o tema ele é mais presente, é um tema mais real. E quando a gente fala no Evangelho no Lar, pegando só o tópico o lar, que é esta mensagem, a mensagem não fala assim, o Evangelho em casa. Ele fala o Evangelho no lar. Recife estava voltando a algumas atividades, uma vez por mês, mas houve novas restrições. Aqui também nós tivemos um período muito difícil também, 2 meses praticamente num ritmo bem fechado, né? Maria da Conceição, bom dia, boa noite, olha, bom dia, seja bem-vinda. E então, não são todas as casas, a maioria delas ainda continua com as palestras virtuais, inclusive na sexta-feira eu vou estar fazendo esta palestra virtual no centro que eu frequento.
Boa noite, Nathalie, seja bem-vinda. E é sobre um tema, o que é ser espírita. É um tema relacionado à live que nós fizemos lá no Joca, na Casa Espírita Joca Vieira, lá de Teresina. Só que nós fizemos uma live, nós vamos fazer uma palestra com o mesmo tema, mas aí sai de forma diferente. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Na verdade, quando você faz uma palestra, é diferente de fazer uma live. Por quê? Na palestra você pega um tema e você vai desenvolvendo. Na live, por ser interativa, existe a participação do mediador e também os comentários. E a Flavinha vai estar de apresentadora do seu centro. Olha, Flavinha, que chique. Que chique, que legal, que bom. Então, gente, estava falando do lar. O evangelho não é o evangelho em casa. O evangelho no lar. E se nós pararmos para pensar um pouco, qual que é a grande diferença entre uma casa e um lar? Bom, uma casa, ela é feita de alvenaria, de madeira, pode ser de sapé, do que for, pau a pique, né? Não importa, nós estamos falando do aspecto físico. Agora, o lar já pressupõe a existência de alguém lá dentro. Uma pessoa, duas ou três, uma família, não importa. Mas existe essa grande diferença entre a família, entre o lar e uma casa. Então, o lar comporta normalmente uma reunião de pessoas mais ou menos afins. Mais ou menos afins, tem uma certa afinidade entre elas, por isso que se constitui uma família. E essas pessoas, estando vivendo em uma casa de construção física, seja, como eu falei, seja de alvenaria, de madeira, de pau a pique, de sapé, não importa. Pessoas vivendo nesta casa transforma-se como um verdadeiro lar. A Flavinha então está no revezamento. Legal, Flavinha, muito bem. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Vamos começar a leitura agora desta mensagem do Jerônimo, que ele vai falar para nós sobre o lar. Então vamos lá. O lar, arranha-céus, mansões, palacetes, bangalôs, residências de porte aristocráticos, casas modestas, barracões, favelas, choças. No mundo moderno, cada um procura, segundo as suas posses, mobiliar os recursos de que dispõe para a construção de seus palácios, de suas residências, onde cada um pode exibir ao outro em silêncio. Veja como sou importante, veja como possuo mais. Assim, parece que a humanidade vive numa eterna maratona de competições. Cada um procura exteriorizar o que tem e o que pode. Mas o lar, onde está? No verdadeiro sentido da palavra lar, nem os arrojados arquitetos do mundo moderno, dos arranha-céus de Nova York, nem todo o material de alvenaria conhecido no mundo seria capaz de fazê-lo. Porque para construí-lo, teríamos primeiro que buscar o engenheiro divino, nosso Senhor Jesus Cristo, que há 20 séculos nos legou a prática ideal, o seu Evangelho. A alvenaria de que dispõe o Evangelho para construir um lar tem o nome de renúncia, paciência, amor, simplicidade, discernimento, caridade. É o verdadeiro sentido do lar, porque em verdade o homem mais importante a andar neste planeta não teve uma mansão, um palacete, um arranha-céu ou uma choça quando nasceu, mas uma simples estrebaria onde comiam e dormiam os animais. Passou sua vida nas estradas, pregando embaixo das árvores. Não quis o Divino Mestre nos ensinar que devemos ver as intempéries, mas mostrou-nos o engenheiro divino que o verdadeiro lar com Deus
se constrói com a retidão da consciência e com a paz legítima no coração. É a casa inamovível da virtude, onde, segundo o próprio engenheiro divino, construída na rocha viva da fé, os vendavais, as procelas, são impotentes para derrubá-las. Firme é o seu alicerce, mas ai de todos os nécios do mundo que tentam construir fortalezas e arranha-céus e nem mesmo chegam a habitá-las, porque, se ao chegar ao término dessas construções, já se foi a paz, a saúde, e se encontram profundamente endividados, e quando chegam a adentrar suas luxuosamente decoradas mansões, as discussões, os ciúmes, a leviandade, a ostentação, a impaciência, a insatisfação reinam. Mas onde fica o lar? O lar sonhado de alegria, paz e harmonia. O lar só com o divino Mestre Jesus e com o culto do seu Evangelho em espírito e verdade, onde todos se reúnem e unem através do coração, vivendo em simplicidade e harmonia, e também em humildade. Residências portentosas muitas vezes não abrigam um verdadeiro lar, e esta é uma eloquente verdade que não padece dúvidas. Então vejam como é importante nós termos essa diferença. Boa noite, Ser S. Souza e Jorge Miyashiro, sejam bem-vindos. Vejam como é importante essa diferença entre o lar e uma construção. E ele foi tecendo comentários das mais diversas espécies de casa. Boa noite, queridos amigos do Joca Vieira, sejam bem-vindos. Ele colocou desde as mansões portentosas aos altos arranha-céus por exemplo, de Nova York, né? A gente poderia hoje falar até de Dubai, com aqueles prédios majestosos. A Flavinha está falando que teve no encontro teve valores como família, ter competição entre pessoas, exatamente. Foi exatamente nessa linha. E aí ele coloca que muitas vezes as pessoas detêm o poder ou detêm as coisas materiais por uma simples questão de competição, para mostrar para o outro que ele tem mais. Ele, para ter uma casa ou um palacete, como ele costuma falar, para ostentar que ele tem mais poder, que ele tem mais dinheiro do que o outro. E, na verdade, a gente sabe que a grande verdade das nossas conquistas não é o que temos, mas o que somos como pessoa, como espírito encarnado. Não são as nossas posses que vão dizer quem somos, nem os nossos títulos, nem as nossas aquisições terrenas. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. O que vai realmente importar, isto, são os valores espirituais que a gente conquista. Aqueles valores que a traça não corrói, o ladrão não rouba, a ferrugem também não corrói. Então, esses são os valores espirituais que a gente tem que mostrar. E também a gente não tem que usar os valores espirituais, as conquistas espirituais, para ostentação, para mostrar para os outros, olha, eu sou mais humilde, eu sou mais benevolente, eu sou mais indulgente, eu perdoo as ofensas dos meus irmãos, sair alardeando as nossas virtudes. Se a gente não deve, de forma alguma, mostrar as nossas posses materiais, usá-las como forma de ostentação, de demonstrar que, na verdade, nós temos mais do que o outro. Boa noite, Natália, seja bem-vinda, querida. Isso tudo não leva a nada, porque tudo que nós temos vai restar aqui. Nada, nem o nosso corpo nós podemos levar. A gente vai levar, na verdade, o nosso perispírito, que somos, na verdade, somos espíritos encarnados, habitando um corpo material. Então nós vamos levar o molde, mas do nosso perispírito. Nós vamos nos apresentar no plano espiritual como se fosse uma projeção holográfica.
mais ou menos assim que a gente poderia fazer uma assimilação do perispírito, e não nosso corpo físico. Então, tudo aquilo que nós adquirirmos de bens materiais, tudo isso vai ficar aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite, Rosimeire. Sejam bem-vindas, desculpa. Então, vejam, todos os nossos bens materiais que a gente se mata para conquistar, para conseguir, às vezes fazendo hora extra, arrumando 2 ou 3 empregos, se matando para isso, para aquilo outro, vai ficar tudo aí. Tá certo, nós precisamos dos bens materiais. A gente não vai chegar ao ponto de entregar tudo que a gente tem e ficar dependendo da beneficência pública, da beneficência alheia. Não é assim que funciona. Mas eu sempre coloco uma frase que uma amiga me colocou que foi muito marcante. Nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Se nós possuirmos qualquer coisa, mas não ficarmos escravos daqueles bens, utilizarmos aqueles bens com discernimento, com boa vontade, utilizarmos também de uma forma assim altruísta, distribuindo dentro da nossa casa aquilo que sobra. A Aldeni está dizendo que o lar está no coração daquele que identifica uma boa vontade e as relações fraternas com os companheiros de evolução, por vezes kármicas, da qual as virtudes são testadas constantemente. Exatamente. No nosso lar não significa que nós vamos ter apenas e tão somente espíritos afins, almas que a gente só de olhar já sente o coração pulsar de uma forma assim harmoniosa. Muitas vezes vamos ter nos nossos círculos familiares aqueles companheiros de jornada que em outra vida tivemos algumas desavenças e eles vêm junto a nós para que a gente consiga acertar, aparar essas arestas. E é fundamental que isso aconteça, porque se a gente só convivesse com os nossos afins, seria muito fácil. Eu estou pensando numa coisa, a outra pessoa já vem e já me traria aquilo. Vou começar a falar uma frase, a pessoa completa. E como é que está o teste das nossas virtudes? Não tem. Se nós não formos testados, não formos colocados à prova, nós não vamos conseguir dizer que estamos habilitados ou não para passar por uma condição melhor. Então, lembrarmos dessa mensagem que o lar verdadeiramente cristão é aquele que é edificado com base no amor, na fraternidade, na confiança mútua entre as pessoas que estão ali vivendo. Às vezes, são situações diferentes que podem abalar um pouco a estrutura familiar, sobretudo agora, nesse momento de isolamento, que nós fomos, de certa forma, forçados a conviver com mais frequência com os nossos entes queridos. Porque até então a gente passava pouca parte do nosso tempo, a gente pode dizer que passava às vezes um oitavo do dia, sei lá, uma coisa assim, dentro da nossa casa, principalmente quem trabalhava fora. Às vezes a pessoa sai de manhã, só volta no final da tarde, quase começo da noite, e aí às vezes tem algum compromisso à noite ainda, mal dá tempo de tomar banho, comer alguma coisa, já sai. Quando volta, meia dúzia de palavras, já vai dormir. Então esse momento trouxe para que a gente pudesse se conhecer um pouco mais aquelas pessoas que vivíamos, não convivíamos. Veja como é interessante a palavra. Nós vivíamos com as pessoas, com os nossos entes queridos e não convivíamos, não tínhamos essa convivência. E nesta questão do lar, ela é fundamental. E o culto do evangelho no lar representa a máxima da união da família. Poxa, Luiz, mas às vezes vai ter pessoas que não, da minha casa, da minha família, ou não são espíritas, ou não curtem isso de fazer oração. Não tem problema, faça você. Reserve um determinado dia, faça no seu quarto, aquele dia, aquele horário, e faça o seu culto do seu evangelho no lar. Por quê? Para orar você não precisa de todas as pessoas da casa. Porque quando você está fazendo o culto do evangelho no lar,
Ainda que se você more com 10 pessoas e só você vai fazer, não importa, você vai beneficiar a todos. Sobretudo aquelas pessoas ainda que você tem algumas desavenças. Então é importante que você mantenha acesa a chama do culto do Evangelho no lar. E quando ele fala das casas, ele fala assim, quantas pessoas depois querem construir, às vezes as pessoas se matam para construir uma casa, e se endividam, ficam devendo tudo que tem e o que não tem. Fica devendo até para a próxima encarnação, modo de dizer, né? E aí, por conta de conquistar um bem material, sacrificado, ele às vezes destrói toda a sua relação familiar. A Martielli está dizendo que faz sozinha, enquanto eles participam de missas e rezam o terço. Está tudo bem, claro. Que ótimo, que bom. Que bom que eles também estão rezando, né, Martielli? Que bom que eles também estão rezando. Porque não importa a fé da pessoa, não importa a religião que ela siga. É importante que dentro daquela casa exista a união da família, exista a oração. E que bom que vocês se representam, que representam, se respeitem, desculpe, falei errado a palavra. Que bom que vocês se respeitam. A Flavinha está dizendo que o importante é a conexão com a espiritualidade maior. E por falar em Flavinha, gente, vocês sabem, né? Vou chover no molhado, mas tem uma live aos domingos, às 22 horas, nesse nosso bate-horário. Que gratidão, né? Porque a Flavinha tão maravilhosamente veio utilizar desse horário, porque é muito importante. E ela faz o culto do Evangelho no Lar, essa live, pelo perfil Amiga Espírita. Que ótimo, Martinha, eles rezam todo dia, então sirva de lição, né? Que sirva de lição não só para você, mas como para todos nós. E a gente sempre fala que quando às vezes as dificuldades estão maiores, a gente deveria fazer o culto do Evangelho no Lar mais vezes. Ah, mas tem que ser daquele jeito, daquela forma, tal. Não, gente, você não precisa. Você pega um dia da semana para você fazer o culto do Evangelho no Lar. Os outros dias, você pode sozinho, de repente, se os outros familiares eles não quiserem. Nossa, agora vamos fazer o Evangelho todo dia. Então, tudo bem, você não precisa fazer. Mantenha o dia normal da semana que vocês escolheram. E os outros dias, quando você percebe que a situação está um pouco mais difícil, faça você sozinho o culto do Evangelho no Lar. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. A gente sabe que não existe acaso. Vai com certeza sair uma mensagem exatamente daquilo que a gente estava precisando. E na live que nós fizemos de encerramento lá do Minuto de Sabedoria, a gente estava comentando, né, sobre essa questão de você pega um livro, né? Olá, o nosso querido Betinho, seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Então você vai abrir o Evangelho no Lar, para fazer o Evangelho no Lar. Você vai abrir e cai naquela mensagem. Nossa, esse livro está viciado. Você vai abrir de novo, cai na mesma mensagem. 3 ou 4 vezes. Bom, 3 ou 4 vezes na mesma mensagem, das duas uma, pode estar realmente viciado. Aí você vai e pega um outro evangelho, novinho. Você vai e abre, se cair naquela lição, pode ter certeza que não é viciado, não. É que aquela lição precisa ser apreendida. E às vezes tem nuances no evangelho que às vezes nós não percebemos. A gente passa desapercebido por algumas frases, por alguma orientação. A Natália está dizendo que o Evangelho faz maravilhas em nossa casa. E quando a gente está passando por uma dificuldade maior, que eu estava falando, repete a dose. Lembrei até de uma questão muito que o Rossandro conta. A Flavinha fala que cai várias vezes no capítulo 5. Então, a lição a gente sabe de cor, né, Flavinha? Só não resta aprender, colocar em prática aquilo que a gente estuda. Eu não preciso falar nada, paciência e tolerância está vindo sempre, mesmo já tendo aprendido a lição, mas vem ainda repetida às vezes. Precisa estar sempre atento com essas questões. E o Rossandro comenta uma vez que um amigo chegou para ele e falou assim: Rossandro, você vai na reunião na mediúnica hoje? Vou sim. Então, você poderia fazer uma gentileza para mim? Perguntar lá para a equipe espiritual, que às vezes dá a comunicação, o que eu poderia fazer para
para melhorar a minha situação, aí ele fala assim, pode deixar que eu vou lá e pergunto. No dia seguinte, o amigo chega para o Rossandro, e aí como é que foi? Perguntou? Sim, eu perguntei. E qual que é a mensagem que eles mandaram? Mais evangelho. Poxa, Rossandro, eu já faço o evangelho no lar 3 vezes na semana? Não, não é mais vezes na semana. É a prática do evangelho. Fazer mais, não fazer mais vezes, mas praticar mais o evangelho. Flavinha falou que 3 vezes caiu o tempo. Indissolubilidade do casamento. E aí falou, eita, né, Flavinha? Deixa eu ver onde está aqui o comentário da Flavinha que eu perdi. Então, mas tem que estar atento, que as lições chegam de todo jeito, né? As lições chegam de todo jeito. A Rosimeire está falando que tem feito às 8 com a Valéria, às 19, por conta lá do centro dela, né? Que eu acompanho o GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, e às 22 tem tentado acompanhar a Flavinha. O Evangelho da Flavinha você pode até utilizar, eu já utilizei aqui, em outro dia que você for fazer. Ela fez num domingo, você pode usar num outro. Se de repente, no meu caso, por exemplo, ele é coincidente. A hora que a Flavinha faz é às 22 horas, que é o horário do nosso Evangelho no Lar aqui em casa. Então, se não dá às vezes para a gente fazer, para acompanhar, você pega no outro dia. E o que é interessante, gente, eu já falei até para a Flavinha, é diferente o Evangelho no Lar que a Flavinha faz com a live que a Flavinha faz às 1h30. É uma serenidade, é uma paz de espírito envolvente. E foi muito bom. E engraçado que a Flavinha começou a fazer esse projeto com base numa pessoa que estava com dificuldade para fazer o Evangelho. E a gente até conversou junto, a gente mandou para a pessoa assim, vários links de como poderia fazer o culto do Evangelho no lar. E a pessoa acabou, né, de certa forma, ela gostou quando a Flavinha falou, vou começar a fazer esse projeto. E aí começou, não sei se a pessoa está te acompanhando, Flavinha, no Evangelho no Lar ou não, mas de certa forma, se ela não está te acompanhando, serviu pelo menos para te colocar nesse caminho e você está de parabéns nesse projeto aí magnífico. Então, e pensarmos nessa questão do lar, que não tem nada a ver com as nossas construções materiais, nossa casa. Nós precisamos de uma casa que nos abriga, mas vejam o que ele colocou de Jesus. Jesus não teve uma casa especificamente naquele momento que ele nasceu. Ele nasceu numa estrebaria, do lado de animais, e andava pelos caminhos pedregosos, pregando o seu evangelho. Vivia muitas vezes na casa de Simão Pedro. Então, ele mesmo não tinha uma casa. Porque, na verdade, a casa é o que menos importa. De nada adianta você ter uma casa majestosa se você não tem o amor, a fraternidade reinando nesta casa. Às vezes aparece sim, mas beneficia muitos. É verdade, a espiritualidade encontra meios de alcançar quem precisa. É sempre assim, né? Deus se serve das pessoas para ajudar as outras pessoas. A pessoa acabou sendo um instrumento que te colocou nesse caminho e nesse caminho te colocou para ajudar tantas pessoas queridas aí nesse momento tão importante. Que legal aí, tá vendo, Flavinha? Ela fazia sozinha e agora está fazendo junto. Se você depois quiser fazer um dia sozinho, você pode fazer, mas aproveite que a Flavinha já está fazendo e é muito bom a gente ter a companhia, né? E abrir, como ela vai abrir o Evangelho, você também depois abre e acompanha. E é interessante que com a reflexão vai surgindo novas ideias, novas formas de você pensar sobre aquele assunto. Eu lembro que quando te fazendo uma live com o Luiz Fernando do Bom Chiquinho, e a gente estava falando assim, da parábola do semeador. Foi a primeira live desse projeto do Luiz Fernando. E a gente fica um pouco ansioso porque, embora a gente já fizesse live, era a primeira vez que eu ia fazer uma live com o Luiz Fernando, eu não o conhecia assim, somente pelas postagens dele. E também dá uma certa ansiedade, porque você vai participar,
você vai participar de uma primeira live de um projeto novo de alguém. De um projeto novo de alguém. Então, o que acaba acontecendo? Você dá uma certa ansiedade. Diferente se 2 ou 3 pessoas já tivessem feito, você assistiu, você vê como é que é. E nós estávamos falando da parábola do semeador. E é interessante que a parábola do semeador, ela tem várias e diversas interpretações. O pessoal que faz o estudo do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, ou o estudo miudinho do Evangelho do Aloysio Elias, eles costumam dizer que estudar o Evangelho é como se você descascar cebola. Então você pega a cebola, ela vai tendo camadas. Cada camada representa uma forma de você interpretar o Evangelho. Então vejam, quando eu estava falando nesta live, eu fiz a análise pela condição da semente, como se cada semente que caísse em determinado lugar. Então eu fiz a análise pela ótica da semente. E o Luiz Fernando fez pela análise do solo. Pela análise do solo. Então, só aí nós já tivemos 2 formas de interpretar, mas tem outras que você pode pensar na questão, na figura do semeador, na figura por exemplo, não só do terreno, mas também dos pássaros, dos espinhos, da terra fértil. Existem várias formas de você interpretar uma parábola. E qual que é a certa? Todas são certas. Que não existe a fórmula mágica correta. Não, só essa interpretação que é correta. Não. Você pode interpretar, mesmo porque Jesus falou contando por parábolas. Ele não veio e falou assim uma história prontinha. Parábolas, para aquele povo, eles entenderam de uma forma simples, porque não tinham capacidade de entender. Falei daquele povo, né? Não nos incluindo, e talvez a gente estivesse lá e fomos nós, esse povo que não entenderam a mensagem do Evangelho. E precisamos retornar, né? Séculos e séculos depois, para tentar agora entender alguma coisinha do Evangelho de Jesus. Tentar entender alguma coisinha. Então, esta mensagem que o Jerônimo traz para nós, ela traz uma reflexão muito mais importante. Não é a nossa casa, não importa. E o Divaldo também fala, né? Naquela prece que ele faz no final das suas palestras, não importa se você vive numa casa, numa choupana, num bangalô, e o importa é que ali naquele lugar exista amor. Então, é a base de todo lar. Então, a base do lar é o amor. O amor entre as pessoas que convivem naquela casa. Porque a casa pode estar sozinha, abandonada, mas o lar, ele pode ser aonde for, ele vai estar recheado de muito amor. Que a gente possa, então, utilizar esta mensagem que o Jerônimo nos trouxe para fazermos o nosso agradecimento pelas pessoas que a gente está vivendo com elas, agradecer a oportunidade. Flavinha está falando também que a Martielli, pelo pensamento espírita, está fazendo um trabalho maravilhoso com o pensamento e vida. A Neuza está dizendo que é o Poema da Gratidão de Amélia Rodrigues, é isso mesmo. É o Poema da Gratidão de Amélia Rodrigues, é esse daí. Bom, depois aí a Flavinha divulga para a Clara qual que é eu perdi o link da conversa de vocês. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Eu acho que é do pensamento espírita, pelo Pensamento e Vida, desculpa. A Martielli do Pensamento Espírita que faz o estudo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. É isso aí. Agora peguei o link. Fica então esta mensagem para as nossas reflexões da noite e convido vocês para estarem conosco. Amanhã, na verdade, nós temos... Hoje já tivemos essa segunda live, quase que eu tenho que fazer a terceira. Graças a Deus deu certo lá pelo Encontro Espírita, mas hoje de manhã tivemos uma live, eu, Babi, o Vitor Von e a Júlia Medeiros, pelo perfil Aprendiz_Assis, e nós estávamos falando sobre o mau humor. Carlos, fica tranquilo, nós estamos já praticamente finalizando e já vamos fazer a prece. Então amanhã ficam vocês convidados,
nós teremos a live, a palestra O que é Ser Espírita pelo Facebook e YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, às 8 horas, e às 22 horas vocês venham conosco para mais uma mensagem do livro Crepúsculo de um Coração. E no sábado pela manhã, às 8 da manhã, vou estar fazendo uma live divulgando o novo projeto. Estou com sono, não acordei cedo 2 dias, Flavinha, que era para ter sido ontem, adiaram para hoje. Então, 2 dias que eu acordei cedo e vou dormir tarde, normalmente que eu tenho que fazer todas as postagens, né? E no sábado às 8 da manhã, nós vamos estar iniciando, né, fazer uma live de apresentação do projeto E para o Resto da Vida, do livro de Wallace Leal Valentim Rodrigues, pela editora O Clarim. Boa noite, Jade, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Nós já estamos finalizando a live, ela vai estar salva e agora nós vamos fazer as nossas preces e as nossas vibrações. E Flavinha, também a gente tem que sair mais cedo hoje, porque ontem a live foi 1h15, né? Ontem foi foi bastante demorada, né? Mas foi muito boa. As divagações de ontem trouxeram alguns frutos que é importante quando a gente pensa. A gente não fica só parado no que está comentando, né? A gente também faz as nossas divagações, as nossas reflexões sobre aquilo que a gente comentou. E muito provavelmente, estou conversando com o pessoal lá tanto a Ana Paula como a Martielli, vou conversar com elas, muito provavelmente eu vou trazer uma página deste livro que vai como se complementasse a live de ontem. O assunto vem ao encontro, quer dizer, complementando o assunto de ontem, que surgiram algumas dúvidas, algumas divagações, e aí a gente vai trazer uma revelação do próprio Jerônimo mais para frente, porque nós já estamos com o cronograma já montado, pelo menos até o dia 11 de junho. Provavelmente seria depois do dia 11, mas a gente vai estar divulgando. Josino, seja bem-vindo. E nós já estamos finalizando e vamos para fazer as nossas preces. E gostaria de pedir a vocês que, no momento das preces, a nossa querida Mari está pedindo para um amigo dela, Juliano Otacílio de Lima, que está internado no Hospital Teresa Ramos, na cidade de Lages, Santa Catarina. Tá? Está internado com Covid e a gente puder vibrar por ele também. E aquelas pessoas que vocês tiverem em pensamento, mentalizem essas pessoas no momento das nossas preces. Aqueles que quiserem colocar um copo com água para fluidificar, coloque também. Vamos pedir à equipe médica do espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar o remédio de acordo com a necessidade de cada um e que a gente possa ter uma boa noite de sono reparador e fantástica para a gente poder ter um maravilhoso dia amanhã. Flavinho falou que deu uns nós na cabeça. É verdade, Flavinho, não é fácil não. Filosofar é difícil. Voltei o nome de um livro que a Flavinha sempre comenta, do irmão Jacó. Psicografia do nosso querido Chico. Martielli, nós estamos indo para a prece então e convido todos vocês neste momento. Vou lá colocar a nossa música da Ave Maria. E assim, queridos amigos, vamos fechar os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis nesta posição, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos deixar que essa suave melodia invada os nossos ouvidos e como se num passe de mágicas atingisse os nossos corações. Os nossos corações embalados pela suave melodia da Ave Maria. Nós estamos sentindo um leve calor no íntimo do nosso peito, como se a nossa Mãe Santíssima estivesse amparando a cada um de nós.
nossa mãe, que cuida de cada um de nós. Todo mundo sempre sabe que peça à mãe que o filho atenda. Então estamos aqui, rogando à Mãe Santíssima, que possa ser intermediária junto ao nosso Mestre Jesus, das nossas preces, das nossas orações, das nossas vibrações, que ela possa nos envolver no seu manto de pura luz, de pura paz, serenidade, harmonia. E nós vamos sentindo mais tranquilos, mais serenos, envoltos pelo manto da nossa Mãe Santíssima. Vamos rogar a ela que possa derramar suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares, sobre cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, que já entrou e saiu, ou aquele que vai chegar para assistir depois. Possa a Mãe Santíssima amparar esses corações queridos, derramando sobre cada um deles, cada um de nós, muitas bênçãos de paz, saúde e alegrias espirituais. Querida Mãe, ampare aqueles que estão sofrendo, desamparados da sorte pelas ruas, que não têm um teto, que não têm um lar. Ampare também os nossos velhinhos nos asilos, os nossos órfãos e os irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias. Rogamos também, nossa Mãe, que possa amparar os doentes, os aflitos, que estão em seus lares ou nos hospitais, vitimados pelo vírus, que eles possam receber as melhores vibrações de paz, saúde e refazimento físico, moral e espiritual. Ampara, Mãe Santíssima, em especial neste momento, o Juliano Tacílio de Lima, que está internado no Hospital Teresa Ramos, na cidade de Lages, Santa Catarina. Que a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-lo neste momento e visitar também todos os doentes, todos aqueles que sofrem angústias, dores, depressões, toda sorte. Ampare esses corações, Mãe Santíssima, e que o nosso Mestre Jesus possa derramar sobre a humanidade inteira deste planeta que Ele governa com muito amor no seu coração a paz, a saúde e o restabelecimento das alegrias espirituais tão necessária neste momento que necessitamos tantos. Rogamos que proteja e abençoe a cada um de nós, que nos dê uma noite de paz e um alegre despertar com muitas alegrias espirituais. Agradecidos que somos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecidos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente trouxe-nos essas mensagens para as nossas reflexões, agradecendo a espiritualidade de todos nós que estamos aqui irmanados em um só pensamento e um só coração. Dizemos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradecemos a cada um de vocês que esteve conosco, Kilze e nossa querida Priscila também, boa noite. Agradecemos a vocês estarem conosco, mesmo que seja agora no final, mas a live vai estar salva e agradeço de coração. E digo, como sempre, peço que nós tenhamos uma noite abençoada,
de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.